Meus queridos, hoje a gente vai montar uma configuração muito top para vocês. Ela é uma configuração no DDR4 ainda, no AMD AM4, mas uma configuração perfeita para você jogar o que você quiser no ano de 2024 e além, tá bom? A gente tem vários itens, eu vou passar cada um deles aqui por vocês. Primeiro, vindo da Deepcool, a gente tem o CH310, esse gabinete que ele é um mini tower, vocês conseguem ver que ele tem aí um tamanho bem pequeno, mas mesmo assim, essa frente dele com um detalhe muito legal, com um mesh bem da hora e um gabinete bem completo, que eu vou mostrar ainda uns truques para você que esse gabinete tem. Para cooler, o que a gente vai ter? Esse lindíssimo AK620 Digital. O que ele é? Ele é um air cooler com dois fãs de 120, duas torres de dissipador e um display aqui na parte de cima que vai mostrar pra gente a temperatura, fora um RGB bem legal, um blocão de air cooler. E obviamente, por que a gente precisa dele? Porque o nosso processador será o 5700X3D, um dos melhores custo-benefícios para jogo atualmente no AMD AM4. Com esse processador, você vai conseguir um dos melhores FPS possíveis nessa geração, tanto em jogos competitivos quanto em jogos AAA. O que mais que a gente tem aqui? A placa-mãe não podia ser outra do que essa Asus TUF B550M Plus, de altíssima qualidade, e eu vou mostrar para você por que ela é um dos melhores custo-benefício das B550. E junto com isso a gente tem um SSD de 500GB Kingston Fury Renegade de até 7.300 MB por segundo de leitura. Ele já vem com um dissipador mais fininho, mas mesmo assim segura de boa. E para as memórias, a gente tem dois pentes de 8GB a 3.200 MHz da Kingston, com essa parceria com a Superframe, um modelo novo, né, aquele RGB novo que a Kingston lançou, que é o tamanho do RGB que tem aqui. E para finalizar, a gente tem a placa de vídeo, a RX 7600 Triple Fan Steel Legends da ASRock, um modelo lindo, branco, com um backplate lindíssimo também na parte de trás. E obviamente, para segurar tudo isso, para a gente ter toda uma potência segurando isso sem problema nenhum, essa monstro de fonte que é a GameMax GX 1050, 1050 watts, 80 Plus Platinum, PCI 5.0, compatível com a ATX 3.0, e você vai ver que ela é absurdamente boa, vai segurar toda essa nossa configuração facílima, beleza? Então a gente vai aqui começar a montar essa configuração para a gente ver tudo que a gente vai conseguir jogar com esse monstro aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai parte por parte do que eu faria numa montagem de um PC desse. Primeiro, a gente vai começar, obviamente, com a placa-mãe. A gente vai fazer todas as montagens que a gente conseguir na placa-mãe antes de colocar ela dentro do gabinete. E daí, depois que a gente encaixar tudo que a gente consegue aqui, daí a gente vai colocar ela dentro do gabinete e encaixou todo o resto, beleza? Eu nem tirei ela ainda e já dá para ver a altíssima qualidade que essa placa-mãe vai trazer aqui pra gente. Eu já vou tirar ela aqui com cuidado, daí a gente vai colocar ela dentro, o saquinho, né, o saquinho antistático, dentro da caixa dela de novo, e a gente vai fazer toda essa montagem em cima da caixa, beleza? Mas cara, vocês já conseguem ver o quão de alta qualidade essa placa-mãe é, né? A gente tem um dissipador gigantesco para todo o VRM, dois dissipadores na verdade, né? O VRM dela é 8+2, o que vai segurar todos os processadores que a gente tem no AMD M4. Fora isso, a gente tem mais um dissipador aqui embaixo para o seu SSD M2. E mesmo assim, sendo uma placa-mãe M-ATX, né, a Micro ATX, você ainda tem muitos recursos para utilizar. A gente tem os 4 slots de memória, a gente tem várias entradas para fan PWM, várias entradas SATA, um áudio espetacular aqui, completíssimo, muita coisa aqui atrás também que a gente vai ver. Mas, cara, uma placa que vai segurar todos os processadores AMD M4, desde a primeira geração até os Ryzen 9 5800XT, 5900XT que lançaram há pouco tempo. E com o 5700X3D, essa placa vai segurar facilmente tudo que ele tem a entregar, com esse VRM completo e ainda assim com esse dissipador de calor grandão para você não se preocupar com a temperatura da sua placa-mãe e do seu processador. Então agora que a gente já tem a nossa placa-mãe
pronta aqui, a gente tem todos os componentes que a gente vai instalar nela antes de mover ele para dentro. Se a gente tivesse com o cooler padrão do seu processador, eu já ia falar pra gente instalar ele aqui. Mas como a gente tá com o AK620 que é gigantesco, não é uma boa a gente instalar ele aqui, que vai dificultar muito pra gente instalar o resto das coisas depois. Então o que a gente vai instalar? Processador, memórias e o SSD M2 no caso. Primeiro, 5700X3D, esse processador com cachê L3 3D, e a gente vai ter uma performance absurda quando formos jogar. A gente tem que tomar muito cuidado para quando for tirar eles, exatamente por causa dessa parte aqui de baixo. Saca só, é um monte de pino. Todos os pinos do processador estão ali. A gente tem isso no AMD AM4, os pinos são no processador, não na placa-mãe. Já nas últimas gerações da Intel e na última geração da AMD também, os pinos trocaram de lugar. Os pinos ficam na placa-mãe, o processador não tem pino nenhum. Mas, como esse aqui tem pino, a gente tem que tomar muito cuidado quando for encaixar na placa-mãe e mexer ele do lado de fora. A gente tem o socket aqui, a gente vai puxar aqui, ó, essa alavanquinha pro lado, e daí ela vai subir. Agora o socket está aberto. A gente vai ver que normalmente o texto fica com essa parte aqui na parte de cima do texto, desse jeito. Mas outra maneira que a gente pode ver é que aqui a gente tem esse pequeno triângulozinho, que se você olhar nos outros cantos, não tem esse triângulozinho no canto. E se a gente olhar no processador, a gente tem um canto que também é brilhante e os outros cantos não tem esse destaque a mais aqui. E no lado de fora também temos esse quadradinho, esse triângulozinho pequenininho, vai tudo se encaixar. A gente só vai colocar o processador aqui, eu vou fazer assim só para ver se ele está tudo certo, ó, fechou bonitinho, e daí eu puxo essa alavanca para baixo e o nosso processador está bem conectado ali já. Agora, para esse SSD M2, se você nunca instalou ou nunca viu alguém instalando, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque você é um pouquinho diferente de qualquer outra peça que a gente conecta na placa-mãe. A gente vai conectar ele nesse slot aqui, que é o slot principal M2. A gente tem mais um slot M2 aqui, mas para conseguir usar toda a velocidade do Kingston Fury Renegade, a gente vai colocar ele neste daqui. Eu já coloquei aqui o que veio na placa-mãe, que é o standoffzinho e o parafuso, só vou desparafusá-lo aqui, que este daqui vai ajudar a prender o SSD no lugar. Tirei o parafuso daqui, eu não vou instalar o SSD reto, tá? Por exemplo, se a gente for instalar a memória, a gente vai instalar ela assim. Se a gente for instalar a placa de vídeo, a gente vai instalar ela assim. O SSD, a gente não vai instalar assim, a gente vai instalar em ângulo, porque é assim que se instala. Você vai colocar ele aqui, puxar ele para dentro, e ó, soltei, ele vai ficar desse jeito, tá vendo? Que ele tá ainda inclinado. Daí, você vai ver que eu posso fazer assim, ó, e ele sobe de novo. Isso daqui é a instalação correta. Daí, aí eu seguro ele aqui embaixo, coloco o parafuso ali, e então eu fecho ele ali. Agora ele está prontamente conectado na sua placa-mãe. Você vai ver que agora ele não fica indo para baixo nem nada assim. Memória, vocês já sabem, é fácil de instalar, só tome cuidado para não tentar instalar no jeito incorreto, né? Ó, a gente tem esse dentinho aqui, você vai ver que ele tem a marcação ali também, e uma bate com a outra. Se eu virar para o outro lado, o dente e não está no mesmo lugar. Normalmente, não estou dizendo que é em todos os casos, normalmente quando você tem uma memória, no lado dele tem a etiqueta que dá as informações dessa memória. Normalmente essa etiqueta fica virado para o lado do processador. Então essa etiqueta está virada para cá, o dentinho está no mesmo lugar. A gente vai encaixar nesses dois que são cinza mais claro, que é o que é recomendado para esta placa-mãe. Daí eles ficam em dual channel corretamente. Então facilmente conectei, só coloquei ele aqui e daí puxo para baixo, prendi, já coloquei meu processador, já coloquei minhas memórias, já coloquei meu SSD e agora a gente vai deixar tudo prontinho no gabinete para daí colocar a placa-mãe lá dentro. Antes, na verdade, de ir ao gabinete, a gente vai já preparar a placa-mãe para instalar o Air Cooler. As placas-mães da AMD vêm com esses dois brackets aqui no lado, que servem para encaixar alguns coolers diferentes que a gente tem aqui. Mas, no caso desse cooler da Deepcool, ele vem com o kit certinho, que a gente não vai precisar usar isso, então a gente vai retirar todos esses dois aqui e instalar o cooler correto, já instalar o bracket correto que vem junto ao Air Cooler. O Air Cooler vem com basicamente os acessórios para você instalar ele em qualquer sistema dos últimos
10 anos, seja da AMD ou da Intel, tá bom? E daí, então, isso você não tem que se preocupar. Peguei os acessórios que a gente precisa exatamente para substituir aqueles lá, que são esses daqui. E se a gente deixar solto aqui, você vai ver que tem essa parte aqui embaixo, que é a parte que estava aqui, ó. Essa parte fica aqui. Essa parte continuará ali, agora eu só preciso acertar ela novamente, ó. Ela fica aqui, e daí a gente vai encaixar esses dois no lugar daquele que a gente tirou e parafusar com eles aqui. Sempre confira o manual antes de deixar aqui certinho o seu todos os acessórios que vem junto ao seu air cooler, water cooler, exatamente porque como vem muitas peças nele e na grande maioria dos casos você não vai usar todos eles. Na verdade, em todos os casos você não vai usar todos eles, porque a gente tem aqui parte de acessórios que são apenas para uso da Intel e outros que são apenas para uso da AMD ou algum socket específico de uma dessas fabricantes de processador. Nesse caso, a gente está instalando para o AMD M4. Daí eu já vou fechar aqui bonitinho, ele já está bem parafusado, ó. Posso levantar a placa-mãe só segurando por aqui. Agora a gente só vai precisar instalar o air cooler aqui, que a gente vai fazer depois que a gente colocar a placa-mãe e encaixar todos os outros cabos para não ter ficado nada no caminho dela. Agora a gente vai deixar de lado a montagem que a gente já fez e a gente vai agora deixar o gabinete pronto para colocar a nossa placa de vídeo e a nossa placa-mãe. A gente vai começar pelo gabinete e daí colocar a fonte também ao lado de dentro. Como eu já falei para vocês, o gabinete escolhido dessa vez foi o CH370 da Deepcool. Um gabinete bem legal, com muitos features que você vai gostar. Primeiro, a gente já tem aqui lateral em vidro temperado, né? A gente não vai tirar esse vidro aqui exatamente porque este gabinete já foi sorteado, alguém já levou ele para casa, e daí, ó, se eu puxar tem essa parte aqui de trás, se eu puxar ela, o vidro temperado sai facilmente e ele fica facilmente também guardado ali. Uma coisa bem legal que eu queria mostrar para vocês, vou até encaixar ele aqui de volta para você ver, é que quando ele está encaixado, vai que você vai mover o gabinete, ele vai sair da onde você tá, você vai mover ele para outro lugar e você tá com medo que esse vidro solte, né? Porque eu mostrei para vocês o quão fácil é você tirar esse vidro, né? Olha aqui na parte de trás que legal. A gente tem aqui um lugar para você parafusar este encaixe aqui, que daí não tem como você puxar para frente se você parafusar por aqui, beleza? E então você consegue deixar ele bem organizado também. A gente vai abrir ele aqui também pela parte de trás para a gente ver todos os detalhes que ele tem e como é fácil de você manter ele organizado. Primeiro, esse aqui é o painel traseiro, né? Ele tem essa abertura aqui na parte de trás que fica bem bonito. Ele tem aqui esse detalhe, que mesmo assim, já sendo um detalhe bem pequenininho, mesmo assim ele tem um filtro de poeira na parte de trás inteira para não entrar poeira ali, para não ficar entrando poeira onde ficaria seu HD, seus SSDs 2.5, sua fonte e os seus cabos. Ele tem aqui esta proteção a mais e é sim um gabinete de altíssima qualidade. Antes da gente mostrar o que tem aqui na parte de trás, eu vou retirar novamente o vidro da parte da frente e daí eu queria mostrar aqui para vocês. A gente tem um detalhezinho bem legal. Antes de falar daqui dessa parte de dentro, que primeiro já tá bem bonito, olha isso aqui que legal. Tá vendo que tem um botãozinho aqui? Olha o que acontece quando eu aperto. É um suporte de headset que fica escondido. Se você não for usar, ou por enquanto que você está usando o seu headset, ou você quiser, você deixa ele escondido, ele não vai nem aparecer. Fica bem fácil de esconder isso. E quando você não estiver usando, você aperta, coloca o seu headset aqui e ele vai ficar de boaça, deixa bem organizado. Outro pequeno detalhe aqui, outro suporte também que a gente tem aqui, é este suporte para GPU, saca só, ele tem esse suporte aqui, que na parte de trás eu consigo desparafusar e mexer na altura dele para a placa de vídeo já ficar suportada também pela parte daqui, né? Normalmente a placa de vídeo fica pendurada por dois parafusos aqui na parte de trás, no slot PCI, e pelo slot PCI mesmo na placa-mãe. Isso daqui vai dar ali mais um suporte à placa de vídeo, ainda mais se você for pegar uma placa de vídeo um pouco mais pesada, e grande parte das placas de vídeo atuais são mais pesadas, são maiores, então isso daqui vai salvar um pouco também. A gente tem aqui na parte de cima também uma parte totalmente com um filtro magnético que você consegue tirar, não vou nem tirar aqui para vocês verem que tá novinho em folha. E aqui, se a gente olhar na parte de dentro também, a gente também tem um filtro magnético
inteiro aqui para deixar o seu PC bem organizado. E dá para ver minha mão facilmente aqui, você tem também um ótimo fluxo de ar vindo da frente desse gabinete. E não é um gabinete muito grande, vocês conseguem ver, né? Não é um gabinete muito grande. Ele é um mini tower e ele tem aqui espaço para uma placa-mãe micro ATX. E ele tem aqui o PSU cover para manter os seus cabos mais escondidos e mesmo assim um gabinete com uma altíssima qualidade de fabricação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir essa fonte, esse monstro de fonte, colocá-la aqui, passar os cabos que a gente vai precisar e daí a gente vai colocar a placa-mãe. Confesso para vocês que essa fonte é overkill para nossa configuração. O 5700X3D e RX 7600, uma fonte de metade do que essa daqui tem, já conseguiria segurar. Mas eu quero mostrar para vocês a qualidade que é essa belezura. Uma fonte primeiro 80 Plus Platinum, já vem com todos os cabos PCI 5.0. Se você for pegar uma placa de vídeo mais high-end, né, que tem o conector do SVH PWR, já é compatível com ATX 3.0 e a gente tem aqui um fan gigantesco também. Todos os conectores aqui full modular, a gente vai conseguir colocar o que você quiser aqui, basicamente. E junto dessa belezura, vem essa sacolinha aqui para você manter os seus cabos organizados, os cabos a mais, né? Como é uma fonte modular, normalmente você não vai usar todos os cabos, daí ele vem com esse saquinho aqui para você tomar cuidado. E fora o saquinho, ele tem umas coisas a mais. Primeiro, a gente não vai usar aqui, ó, mas ele tem os prendedores aqui, ó, os parafusos para a gente colocar no gabinete, né, prender a fonte no gabinete aqui, a gente vai deixar ele guardadinho aqui bonitinho, porque exatamente alguém ganhará essa fonte num sorteio futuro. Tem os lacres aqui para você deixar seus cabos organizados e também uma chavezinha Phillips também. Fora isso, o cabo de força dela também é branco, não iremos usá-lo, mas olha, ele já vem branco para não ter problema por teu cabo sair branco aqui também. E a gente está fazendo uma configuração bem black and white, né? O gabinete é branco e preto, fonte é branca, os cabos dela são brancas, placas de vídeo é branca, o processador, quer dizer, a placa-mãe é preta com o air cooler sendo branco, vai ficar um estilo bem legal. A gente não vai usar isso daqui, eu também não vou usar isso daqui, mas ele vem também com luvas brancas, para você deixar fazer com cuidado aí na montagem do seu PC e ele ficar ainda mais bem organizado e limpo, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar dessa sacola cheio de cabo da sua fonte, vamos pegar os cabos que a gente vai exatamente precisar usar, que não são todos. Obviamente, iremos usar o da placa-mãe, né? A gente já tem ele aqui. A gente vai usar só um para placa de vídeo, mas a gente tem cabos extras aqui para a gente colocar muito mais do que só um cabo PCIe e um cabinho EPS, que é o cabo de processador que vai conectar na parte de cima da sua placa-mãe, tá bom? A gente só vai precisar disso por enquanto. Lembrando, a nossa configuração não precisa de uma fonte de 1050 watts, mas se você precisa de uma fonte de 1050 watts, essa daqui é uma das melhores opções. Olha a quantidade de cabo a mais que a gente tem aqui, que a gente poderia usar nessa configuração. Cabos SATAs e Molex, mais cabos Molex, mais cabos SATAs, daí a gente tem aqui o quê? Ó, lembra que a gente vai usar um cabo PCI? Aqui a gente tem mais 2 cabos PCI, mais um cabo processador, que tem algumas placas-mães que precisam de 2 desse daqui, e daí a gente tem mais um SATA e, obviamente, a estrela, que é o cabo 12VH PWR, para você conectar a sua RTX 4070, 4080, 4090 e não ter que fazer aquela muvuca cheia de cabo a mais. E ó, veja aqui, ó, esse cabo tem ali a potência de 600 watts, ele conseguiria passar 600 watts diretamente para a sua placa de vídeo. Então, um cabinho desse daqui, você já conseguiria colocar, por exemplo, uma 4090 e ficar só com isso daqui, levando energia para ela. A gente não vai usar, mas como vocês conseguem ver, a quantidade de cabo que a gente tem para utilizar nessa fonte de altíssima qualidade que a GameMax enviou para a gente, para aparecer nesse vídeo aqui, vocês darem uma olhada, conhecerem ela um pouquinho mais e já ficarem sabendo que a gente vai sortear essa fonte e ela pode ser sua, tá? Instalei a fonte, só os cabos necessários na parte traseira, a gente já vai mostrar para vocês como ficou ali embaixo do PSU cover, mas antes vamos instalar a placa-mãe. Antes disso, vamos colocar aqui o espelho no gabinete em si e para daí depois instalar a placa-mãe. A gente vai colocar ele pelo lado de dentro aqui e daí a gente vai apertar aqui certinho. Tome cuidado também para não errar
qual lado seria para baixo e qual seria para cima. Normalmente o painel de áudio fica aqui na parte de baixo, tá bom? Daí a gente encaixa, é um pouquinho difícil, é um pouquinho chato, porque depende muito aqui do gabinete e da placa-mãe, mas pronto, tá encaixado aqui bonitinho. Agora a gente tem mais um jeito mais fácil de encaixar a nossa placa-mãe. Nossa placa-mãe já tá pronta, basicamente, né? Já temos os nossos SSD, temos aqui as nossas memórias, o processador, o bracket do nosso air cooler e já tá prontinha pra gente colocar aqui dentro, tá? A gente vai, com cuidado, acertar todos os detalhes aqui e lembrando, a gente tem todos os cabos a mais aqui que eu já passei e isso facilita quando a gente for exatamente parafusar a placa-mãe. Acertando aqui o ângulo, a gente pode ver o ângulo tentando ver os parafusos por aqui e ao mesmo tempo tentando encaixar junto ao espelho. Ó, agora a gente já tem a placa-mãe no lugar correto aqui, a gente ainda não parafusou ela no lugar, mas ela já está exatamente onde ela tem que estar, tá bom? Agora eu vou parafusar ela bonitinha e daí a gente vai ver como fica. Então, a gente encaixou aqui, já estamos com todos os cabos aqui, agora a gente vai encaixá-los. Você vai ver que eu tô deixando aqui, ó, depois que eu encaixar isso aqui, você vai ver, ó, ainda tem um tantão de cabo aqui pra fora. A gente vai arrumar isso quando a gente voltar ali pra parte de trás, porque daí a gente consegue deixar só os cabos necessários aqui, tá bom? Ó, esse daqui a gente vai conectar depois, que é o cabo PCI-E, que vai conectar na nossa placa de vídeo. Mas esse daqui a gente vai conectar, que é o do botão para ligar o nosso gabinete, né? Ligar o nosso PC inteiro. E a gente tem outros cabos aqui que vêm para conectar todo esse I/O que a gente tem aqui, ó. Saca só comigo aqui. A gente tem um botão de reset, a gente tem um USB aqui, outro USB aqui, ambos são do 3.0, entrada de microfone e headphone. A gente tem aqui a entrada P3, botãozinho de ligar, botão de iniciar, e aqui a gente tem também a luzinha onde ficaria. A gente vai deixar desse jeito aqui por enquanto, tá? Daí a gente também tem o cabo para o CPU. Essa placa-mãe só tem um cabo, né? Algumas placas-mães tem dois, mas pro MDM5, pro MDM4 no caso, um é o suficiente. Já conectei ele aqui. Daí a gente vai organizar os cabos um pouquinho melhor, mas antes disso, vamos para outra parte que é instalar o nosso air cooler aqui. A gente vai deixar a pasta térmica que vem junto com o AK620 pro ganhador do sorteio usar. A gente vai pegar uma que a gente tem aqui dentro, mas como é que você vai fazer? Aquele lá vem um tubinho de pasta térmica numa seringuinha. A gente vai colocar um pontinho, tamanho de uma ervilha, bem no meio do processador. Eu tenho aqui um pouquinho na nossa espátula e eu vou colocar aqui para vocês verem. Só estou aqui colocando ela bem no meio do processador. Você viu que eu basicamente peguei uma ervilha esmagada. No seu caso não precisa ser esmagada, tá? Só deixando ali já é o suficiente. O da viseira vai me ajudar nessa parte aqui só para ficar mais fácil, mais rápido de a gente fazer. Mas a gente tirou os fãs aqui, ó, como vocês conseguem ver, a gente tirou os dois fãs que vem no air cooler, porque a gente vai para parafusar o dissipador, né, o cooler, na placa-mãe. A gente precisa que este fã aqui no meio não exista para a gente entrar com essa ferramenta que vem junto ao air cooler e parafusá-lo ali. Então a gente vai fazer com cuidado aqui, ó, retirando o plástico também, esse plástico você não pode esquecer de retirar, senão você vai ter problemas de temperatura imediatamente, tá bom? Ó, da viseira tá alinhando o cooler na placa-mãe e eu vou aqui entrar com esta ferramenta e começar a parafusar o cooler naquele bracket que a gente instalou antes. Por isso que a gente não instalou esse air cooler antes de instalar o processador, porque pelo tamanho dele ficaria muito difícil para a gente instalar o resto, conectar todos os cabos, se a gente fizesse isso antes de fazer isso daqui. Então agora a gente já está instalando ele aqui. Quando eu terminar de parafusar bonitinho aqui, lembrando exatamente o que eu acabei de fazer. Parafuso um pouco um lado, vou para o outro, parafuso ele um pouco, vou indo e voltando exatamente para ele não forçar o processador. Isso é importante para não ter nenhum problema. Daí a gente vai terminar de parafusar aqui e daí vamos colocar os fãs novamente e então vamos colocar esse painel ali, a parte de cima, para vocês verem como é que fica com ele totalmente montado.
instalamos o Air Cooler aqui, como você consegue ver. As memórias vão ficar um pouquinho escondidas, a gente poderia mover este fã para este lado aqui, mas desse jeito aqui ainda dá de boa, não tá forçando a memória de nenhum jeito, tá? Tem 1 milímetrozinho aqui e a gente consegue ver como é que ele fica. Isso daqui vai dar pra gente fechar o vidro temperado aqui sem problema. Mas agora a gente vai instalar a placa de vídeo aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem que soltar aqui este painel e tomar muito cuidado para encaixar a placa de vídeo certinho no conector PCI. E lembrando, este conector PCI, ele é aquele reforçado. Então, com placas de vídeo mais pesado, você ainda não vai ter problema. E embaixo de onde a placa de vídeo fica, você vê que tem aqui o dissipador de calor para o seu segundo SSD M2 NVMe. Ele fica escondido aqui embaixo desse dissipador para já ficar bem mais safe, junto ao outro dissipador aqui do chipset, um dissipador bem grossão para o chipset da sua placa-mãe. Então, ó, retirei aqui os 2 slots que a gente vai colocar para nossa placa de vídeo, nossa placa de vídeo de 2 slots aqui. Tirei os 2 aqui, eles são aqueles que você consegue recolocar, ó. Eu só desparafusei, e daí, se a placa de vídeo do nosso querido ganhador do gabinete for 3 slots, é só ele tirar mais um, ou se for um slot, é só ele colocar um de volta. Ou se ele não tiver placa de vídeo, colocar tudo de volta. E ó, uma dica aqui pra vocês, as placas de vídeo vêm com esses conectores aqui, ó, exatamente para proteger as entradas de vídeo. Eu estou retirando eles antes de colocar a placa de vídeo, porque tem chance dele ficar preso na hora que a gente for passar ele para cá. Agora que eu retirei todos, já apertei o botão do PCI ali para ele ficar solto, né, o gatilhozinho. Vou colocar aqui e ficar de olho para ver se o slot PCI está no local correto. Daí, quando ele estiver no local correto, pode ser um pouquinho difícil ver por causa do tamanho dos nossos componentes, né? Aí. Ele vai encaixar aqui certinho e daí eu parafuso a placa de vídeo no gabinete. Desse jeito ele fica aqui, é um dos suportes que a placa de vídeo vai ter. Daí a gente vai conectar o nosso cabo à placa de vídeo, aqui o cabo da fonte para a placa de vídeo, onde ela irá receber a energia dela. A gente vai colocar esse cabo lá para trás depois, mas antes disso a gente tem mais um detalhe aqui para ficar bonitinho. Lembra que eu mostrei para vocês que aqui tem o suporte de placa de vídeo? Esse aqui é um suportezinho que a gente vai colocar aqui, ó, fica bem escondido, e daí não entra na frente da sua placa de vídeo, e desse jeito você vai ver que a sua placa de vídeo vai ter mais um suporte para ela não ficar com aquele sag, ficar forçando o PCI da sua placa-mãe. Vem ver. Ó, eu tô movendo ele aqui pela parte de trás, eu vou colocar ele até a altura que ele fique na altura correta, pegando a placa de vídeo aqui bem pela ponta, para não ter problema com o fã, e daí eu estou apertando os parafusos aqui na parte de trás, para ele ficar na altura certa. Desse jeito, ó, prontinho, a placa de vídeo está sendo suportada por aqui e, obviamente, menos um lugar onde a placa de vídeo vai estar sendo forçada para baixo. Lembre para não forçar a sua placa de vídeo para cima, tá? É para ela ficar exatamente na horizontal. Não é bom que ela fique para baixo e não é bom que ela fique para cima. Deixa ela exatamente retinha para você não ter problema. E agora que ele está totalmente montado, você consegue ver o quão bem encaixou esses componentes brancos num gabinete que é branco e preto. E eu acho que ficou num estilo muito, muito legal. Um air cooler gigantesco, vocês conseguem ver o tamanho dele. A placa de vídeo, uma placa forte, ótima para você jogar no Full HD para os próximos 4 anos no high, sem se preocupar. E, cara, perfeito, o setup tá perfeito. Então vamos ligar e dar uma olhada em como é que ele fica. Ó, ele tem poucos RGBs, mas o que ele tem fica muito bonito. A gente tem um RGB vindo da placa de vídeo que tá sensacional, que tá iluminando aqui a parte de baixo, e a gente tem aqui no air cooler a parte aqui de baixo e a parte de cima iluminam. As memórias iluminam, mas elas estão bem escondidas. Temos aqui o símbolozinho da DeepCool e aqui, como você consegue ver agora na tela, tem a temperatura que mostra a temperatura, né, do seu processador, e daí ele fica com esse estilo super legal. E como você consegue ver, cara, um gabinete que não é grande, é um gabinete que não fica uma configuração pesada, mesmo a gente tendo componentes grandes e de alta qualidade aqui dentro, e você tem um PCzão completo, com uma performance absurda
para você aproveitar o que você quiser. Lembrando, a gente tem espaço para expansão de SSD M2, a gente tem espaço de expansão para as memórias e a gente consegue aí colocar qualquer processador AMD M4 nele, que ele vai aguentar junto com essa placa-mãe B550 Asus TUF, beleza? O gabinete vem com um fã aqui na parte de trás, como você consegue ver, e ele suporta mais 3 fãs na parte de cima aqui e mais 3 fãs na parte da frente também. Então você consegue ter uma configuração extremamente bem refrigerada, deixando o seu PC de uma maneira bem top. Fora o fã que já tem aqui na parte traseira, você consegue colocar mais 2 fãs na parte de cima e 3 fãs na parte da frente para deixar o seu PC bem refrigerado. Mas é aquilo, aqui mesmo que a gente só tem um fã do gabinete, a gente tem mais 2 fãs do air cooler iluminando e levando aí um ótimo fluxo de ar para o seu processador. E esse air cooler, sem se preocupar, consegue fácil refrigerar o seu 5700X3D. Lembrando, esse gabinete e esse air cooler já foram sorteados, a gente vai ter um cara que vai levar ou o gabinete ou air cooler para casa. Mas a fonte da GameMax que você viu de 1050 watts e essa placa-mãe também já serão sorteados nas nossas lives, que estão repletas de promoção e acontecem todas as terças e sextas-feiras a partir das 2 da tarde. Então não perca que você pode ganhar um item no sorteio, mas também você consegue pegar ótimos preços e fazer aquele seu PCzão com desconto maneiraço, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aí já e eu te vejo no próximo vídeo.